Olá, aqui é a Ana Coy para a leitura da Bíblia 365. Hoje é o dia 7 de julho, dia 188. Nossa leitura se divide em 4 partes: Antigo Testamento, Novo Testamento, Salmos e Provérbios. O objetivo é fazer um devocional diário da palavra, dedicando alguns minutos do nosso dia para nos conectarmos espiritualmente e entendermos as Escrituras. Escolha um local confortável e de preferência em silêncio, para que você possa desfrutar deste momento em Cristo. Nesse momento, pedimos em nome de Jesus que o Espírito Santo transborde os nossos corações e o torne ensinável, que possamos compreender e absorver tudo aquilo que iremos ler agora. 1 Crônicas 4:5. Assur, pai de Tecoa, teve 2 mulheres, Ela e Naara. Naara deu à luz a Uzão, Éfer, Temene e a Astare. Estes foram os filhos de Naara. Os filhos de Ela foram Zerete, Issar e Etna. Có gerou Anube e Zobeba, e foi pai das famílias de Arael, filho de Arum. Jabés foi mais ilustre do que seus irmãos. A sua mãe deu-lhe o nome de Jabés, dizendo: porque com dores o dei à luz. Jabés invocou a Deus de Israel, dizendo: ó, quem dera me abençoasses e expandisses meu território. Que a tua mão esteja comigo, preserva-me do mal, para que não me sobrevenha a aflição. E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Quelube, irmão de Suá, gerou Meir. Este é o pai de Eston. Eston gerou Bet-Rafa, Passei e Teína, pai de Ir-Naás. Estes foram os homens de Reca. Os filhos de Kenaz foram Otiniel e Zeraías. O filho de Otiniel foi Atate. Meonotai gerou Ofra. Zeraías gerou Joabe, fundador do vale dos artifícios, porque os dali eram artifícios. Os filhos de Caleb, filho de Jefoné, foram Eru, Elá e Naã. O filho de Elá foi Kenaz. Os filhos de Jealelel foram Zifa, Tiria e Azarel. Os filhos de Esdra foram Jeter, Mered, Éfer e Jalom. Os filhos de Bitia, filha do faraó, que Mered tomou por mulher, foram Miriam, Samai e Isba, pai de Estemoa. E a sua mulher judia deu à luz a Jered, pai de Gedor, Eber, pai de Socó, Jecutiel, pai de Zanoa. Os filhos da mulher de Odias, irmã de Naã, foram Abicaíla, a Garmita e Estemoa, o Macatita. Os filhos de Simão foram Amnon, Rina, Ben-Anã e Tilom. Os filhos de Ize foram Zoete e Ben-Zoete. Os filhos de Selá filho de Judá foram pai de Leca, e Lada, pai de Mereza. Selá foi também pai das famílias da casa dos que trabalhavam com linho, em Bet-Asbeia, bem como de Joquim, dos homens de Coseba, de Joás, de Zaraf, os quais dominavam sobre Moabe, e de Jazube-Leém. Esses registros são antigos. Esses eram olheiros e habitantes de Netaim e de Gedera. Moravam ali com o rei para o servirem. Filhos de Simeão foram Nemuel, Jamim, Jaribe, Zerá e Saul, de quem foi filho Salum, de quem foi filho de Mibsão, de quem foi filho de Misma. O filho de Misma
foi Amuel, de quem foi filho de Zacur, de quem foi filho de Simei. Simei teve 16 filhos e 6 filhas, mas seus irmãos não tiveram muitos filhos, nem se multiplicaram todas as suas famílias como os filhos de Judá. Habitavam em Berseba, em Molada, em Azar-Sual, em Bila, em Ezen, em Tolade, em Betuel, em Orma, em Ziclag, em Bet-Marcobote, em Azar-Sussim, em Bet-Biri e em Zaharaim. Estas foram as suas cidades, até o reinado de Davi. As suas aldeias foram Etã, Aim, Rimon, Toquém e Assã. 5 cidades, com todas as suas aldeias que estavam ao redor dessas cidades até Baal. Estas foram as suas habitações e tinham seu registro genealógico. Esses registrados por seus nomes foram chefes nas suas famílias: Mesobabe, Janleque, Jossa, filho de Amassaías, Joel, Jeú, filho de Josibias, filho de Zeraías, filho de Aziel, Elionai, Jacobá, Josuaías, Asaías, Adiel, Gesimiel, Benaia, Ziza, filho de Sif, filho de Alon, filho de Jedaías, filho de Sinri, filho de Semaías. E as famílias de seus pais se multiplicaram abundantemente. Chegaram até a entrada de Gedor, a leste do vale, à procura de pasto para os seus rebanhos. Acharam pasto farto e bom e a terra espaçosa, tranquila e pacífica, onde os descendentes de Cã haviam morado antes. Estes que estão registrados por seus nomes foram nos dias de Ezequias, rei de Judá, e derrubaram as tendas e atacaram os meunitas que se encontravam ali, e o destruíram totalmente até o dia de hoje, e ficaram morando no lugar deles, porque ali havia pasto para os seus rebanhos. Também deles, dos filhos de Simeão, 500 homens foram ao monte de Seir, tendo por capitães Pelatias, Nearias, Refaías e Uziel, filhos de Ize. Mataram o restante dos que escaparam dos amalequitas e estão morando ali até o dia de hoje. Quanto aos filhos de Rubem, primogênito de Israel, pois Rubem era o primogênito, mas por ter profanado o leito de seu pai, seu direito de primogenitura foi dado aos filhos de José, filho de Israel, de modo que na genealogia Rubem não foi contado como primogênito. Judá, na verdade, foi poderoso entre seus irmãos, e dele veio o príncipe, mas o direito da primogenitura foi de José. Os filhos de Rubem, primogênito de Israel, foram esses: Enoque, Paulo, Esron e Carme. Filho de Joel foi Semaías, de quem foi filho de Gog, de quem foi filho de Simei, de quem foi filho de Mica, de quem foi filho de Reaías, de quem foi filho de Baal, de quem foi filho de Beera, qual Tiglat-Pileser, rei da Assíria, levou cativo, ele foi chefe dos Rubenitas. Quanto aos seus irmãos, pelas suas famílias, quanto foram escritos na genealogia segundo as suas descendências, tinham por chefe Jeiel, Zacarias, Bela, filho de Azaz, filho de Sema, filho de Joel, que habitaram em Aroer, até Nebo e Baal-Meon. Também habitaram do lado leste, até a entrada do deserto, o qual se estende até o rio Eufrates, porque o seu gado se tinha multiplicado na terra de Gileade. Nos dias de Saul fizeram guerra aos agarenos, que caíram pelo poder de sua mão, e habitaram nas tendas deles em toda a terra, fronteira de Gileade, ao lado leste. Os filhos de Gade habitaram em frente
deles, na terra de Bazã até Salca. Joel foi o cabeça, e Safã o segundo, também Janai e Safate estavam em Bazã. Seus irmãos, segundo as suas casas paternas, foram Micael, Messulão, Zeba, Jorai, Jacã, Si e Eber. 7 ao todo. Esses foram os filhos de Abiaí, filho de Uri, filho de Jaroa, filho de Gileade, filho de Micael, filho de Jesizai, filho de Jado, filho de Bus. Aí, filho de Abdiel, filho de Guni, foi o chefe da sua família. Habitaram em Gileade, em Bassã e suas aldeias, bem como até os limites de todos os arredores de Saron. Todos estes foram inscritos na genealogia do Jejotão, rei de Judá, no Jeroboão, rei de Israel. Novo Testamento, Atos 25, 1. 3 dias depois de ser assumido o governo da província, Festo saiu de Cesareia e foi para Jerusalém. E logo os principais sacerdotes e os maiorais dos judeus lhe apresentaram queixa a respeito de Paulo. Contra ele pediram a Festo o favor de mandar o que fosse trazido a Jerusalém. É que eles tinham armado uma emboscada para matar Paulo no caminho. Festo, porém, respondeu que Paulo continuaria preso em Cesareia e que ele mesmo, muito em breve, partiria para lá. E concluiu: aquele de vocês que estiverem habitados, me acompanhe, e havendo contra este homem qualquer crime, acusem. E não se demorando entre eles mais de 8 ou 10 dias, foi para Cesareia. No dia seguinte, assentando-se no tribunal, ordenou que Paulo fosse trazido. Quando Paulo chegou, os judeus que tinham vindo de Jerusalém ficaram em volta dele, fazendo muitas e graves acusações contra ele, as quais, entretanto, não podiam provar. Então Paulo, defendendo-se, disse: nenhum pecado cometi contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Então Festo, querendo assegurar o apoio dos judeus, perguntou a Paulo: você gostaria de ir a Jerusalém e ser ali julgado por mim a respeito destas coisas? Paulo respondeu: estou diante do tribunal de César, onde convém que eu seja julgado. Não fiz mal nenhum aos judeus, como o Senhor sabe muito bem. Se de fato pratiquei algum mal ou crime digno de morte, estou pronto para morrer. Mas pelo contrário, não são verdadeiras as coisas de que me acusam, ninguém pode me entregar a eles. Apelo para César. Então Festo, tendo falado com um conselho, respondeu: já que apelou para César você irá. Passado alguns dias, o rei de Agripa e Berenice chegaram a Cesareia a fim de saudar Festo, como se demorassem ali alguns dias. Festo expôs ao rei o caso de Paulo, dizendo: Félix deixou aqui preso certo homem, a respeito de quem os principais sacerdotes e anciãos dos judeus apresentaram queixa quando eu estive em Jerusalém, pedindo que o condenasse. Mas lhes disse: não é costume dos romanos condenar quem quer que seja, sem que o acusado tenha presentes os seus acusadores e possa defender-se da acusação. Assim, quando eles vieram para cá sem nenhuma demora, no dia seguinte, assentando-se no tribunal, determinei que o homem fosse trazido. Levantando-se, os acusadores não mencionaram nenhum dos crimes de quem eu suspeitava. Traziam contra ele algumas questões referentes à sua própria religião, particularmente a certo morto, chamado Jesus, que Paulo afirma estar vivo.
Estando eu perplexo quanto ao modo de investigar estas coisas, perguntei-lhe se queria ir a Jerusalém para ali ser julgado a respeito disso. Mas havendo Paulo apelado para que ficasse em custódia para o julgamento de César, ordenei que o acusado continuasse detido até que eu enviasse a César. Então Agripa disse a Festo: eu também gostaria de ouvir este homem. Festo respondeu: amanhã você poderá ouvi-lo. De fato, no dia seguinte, vindo Agripa e Berenice, com grande pompa, tendo eles entrado na sala de audiência juntamente com oficiais superiores e homens eminentes da cidade, Paulo foi trazido por ordem de Festo. Então Festo disse: Rei Agripa e todos os senhores aqui presentes, vejam este homem, por causa de quem toda a multidão de judeus recorreu a mim, tanto em Jerusalém como aqui, clamando que não convinha que ele vivesse mais. Porém, eu achei que ele não tinha feito nada que fosse passível de morte. Entretanto, tendo ele apelado para o imperador, resolvi mandá-lo para lá. No entanto, a respeito dele, nada tem de mais concreto que possa escrever ao imperador. Por isso, eu trouxe a presença dos senhores e especialmente a sua presença, ó rei Agripa, para que feita a arguição, eu tenha alguma coisa que escrever, porque não me parece razoável enviar um preso sem mencionar, ao mesmo tempo, as acusações que existem contra ele. Salmos 5, do 1 ao 12. Ao mestre de canto para flauta, Salmo de Davi. Dá ouvido, Senhor, às minhas palavras, e acode o meu gemido. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clamo, pois a ti é que imploro. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Os arrogantes não permanecerão na tua presença. Odeias todos que praticam iniquidade. Tu destróis os que proferem mentira. O Senhor abomina o sanguinário e o fraudulento. Eu, porém, pela riqueza da sua misericórdia, entrarei na tua casa e me prostrarei diante do seu santo templo, no teu temor. Senhor, guia-me na tua justiça, por causa dos meus adversários. Endireitei diante de mim o teu caminho, porque na boca dos meus adversários não há sinceridade. O íntimo deles está cheio de crimes. A garganta deles é sepulcro aberto, e com a língua lisonjeio. Declara aos culpados, ó Deus, que eles caiam por seus próprios planos. Rejeita-os por causa de suas muitas transgressões, pois se rebelam contra ti. Mas alegrem-se todos os que confiam em ti. Cantem de júbilo para sempre, porque tu os defendes, e em ti se gloriem os que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoa o justo, e como escudo o cercas da tua bondade. Provérbios 18:19. Um irmão ofendido resiste mais que uma fortaleza, e as rixas são como as trancas das portas de um castelo. Muito grata por mais um encontro. Deus te abençoe.